Nossa conversa agora é muito séria, gente. Muito séria, dia 18 de maio. Dia 18 de maio é um dia muito especial. É um dia de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. É um assunto muito sério. Você que é de Matão não imagina o quanto isso acontece aqui em Matão. Ah, mas a gente vê muito na TV, vê muito pela internet, vê muito isso. Em Matão também acontece em muitos casos. Digo eu, acompanho o setor policial em Matão, já fazem 22 anos, 21 anos, 22 anos, né? E a gente não divulga a maioria dos casos, porque é uma coisa muito complicada, né? O que a gente quer ver é a justiça agindo, e a justiça tem agido aqui em Matão, tem agido. Há um tempo atrás, uma cartilha foi feita aqui em Matão. Através dessa cartilha, algumas crianças perceberam o que estavam acontecendo com ela. Através dessa cartilha, que foi distribuída em escolas. Perceberam o que estava acontecendo. Aí a ação começou, né, a partir da Justiça, Conselho Tutelar, Promotoria da Infância e da Juventude, Delegacia de Defesa da Mulher, da Criança e do Adolescente. Né, muitos casos foram descobertos através dessa cartilha. O Luiz Esteves no começo do programa, em suas informações da polícia, um boletim de ocorrência da Polícia Militar dizia também, através de uma palestra em uma escola aqui em Matão, né, também uma menina de apenas 11 anos de idade se tocou do que estava acontecendo com ela. É por isso a importância da informação. Eu estou aqui, nós estamos recebendo aqui a Denise Lázari, que é psicóloga do Núcleo de Prevenção à Violência, a Ana Maria Inácio, que é conselheira tutelar, a Lucinês Cristiane Palca de Lázari, que também está aqui com a gente, é psicóloga e coordenadora do Núcleo de Prevenção da Violência. A gente vai bater um papo sobre isso, mas eu queria chamar a atenção primeiro para esse panfleto. Eu achei uma coisa, peguei esse panfleto agora, foi a primeira vez que eu peguei, eu achei isso daqui muito legal, muito fácil de se entender. Eu acho que a criança que receber isso na mão do pai, da mãe, ela vai ver na hora. Coloca no ar o panfleto, já está pronto aí, Felipe? Coloca no ar aqui e... A prevenção da violência. O panfleto está falando aqui verde, amarelo e vermelho, que são as cores do semáforo. Tem um semáforo. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar esse panfleto para você. Eu queria agradecer a presença da Ana Maria Inácio, conselheira tutelar. Tudo bem, Ana? Bom dia. Bom dia, Beto, bom dia a todos. Vamos falar de um assunto muito sério. Um assunto delicado, né? Delicado e, como que eu diria, difícil de se falar. É um assunto que normalmente as pessoas não querem nem falar e nem ouvir, mas que se faz necessário. Sem dúvida, sem dúvida. Lucinês, tudo bem, Lucinês? Bom dia, tudo bem? É um assunto, que nem a Ana disse, difícil, mas é um assunto que não pode ficar só no papel. É um assunto que tem que ser discutido, inclusive, entre familiares, né, Lucinês? Sim, o abuso sexual, geralmente ele causa, né? A maioria das vezes causa sentimentos muito negativos, assim, nas pessoas. Também nós, profissionais. Causa nojo, causa raiva, né? Um sentimento de injustiça. Então, muitas vezes esse assunto é velado, né? Entre as famílias, entre a sociedade, e isso não pode ocorrer. Quem está aqui com a gente também é a Denise Lázari, que também é psicóloga do Núcleo de Prevenção à Violência. Bom dia, Denise, tudo bem? Bom dia, Beto, bom dia a todos. Eu acho, vou começar aqui pela Denise, está mais pertinho de mim aqui. Gente, utilizo muito rede social. Nós temos nossas redes sociais aqui, eu tenho a minha particular, então a gente sempre acompanha o que está acontecendo, porque isso também é informação, né? E o que a gente percebe muitas vezes, quando se entra em site, vou dar nome aqui, todo mundo sabe, site que você pode colocar esses vídeos, reels ou outro tipo de vídeo aí, o que a gente percebe, Denise,
muitas crianças expostas nesses coisas, e você olha para atrás, onde a criança está dançando, né? Tá ali se mostrando muitas vezes. Tem pai, tem mãe, tem avó, tem irmãos atrás, e a criança está ali fazendo um vídeo aí que vai ser jogado em rede social para milhões de pessoas aí, Denise. Sim, é isso mesmo, né? Acho que o mais importante é a gente estar realmente orientando, né, as nossas crianças quanto a essa conduta, né? Assim, a gente fala, a criança é inocente, a criança não tem maldade, mas infelizmente, né, algumas pessoas têm essa maldade, então a gente precisa estar, assim, orientando quanto a essa exposição excessiva das crianças. E até, né, acompanhar bem de perto, né, o que acontece. A Ana Maria já está no conselho há um bom tempo, né? É até sócia do conselho, né, Ana Maria? Ô, Ana, aqui em Matão acontece mais casos de abuso infantil do que se pensa, né? Vocês ali do conselho, quem acompanha de perto aí esse tipo de ação aqui em Matão sabe disso, né? E muitos matonenses não têm nem noção da quantidade que acontece aqui em Matão, da forma que acontece e onde acontece, que na maioria das vezes é no meio familiar. Sim, eu acredito que o número, né, é bastante expressivo, né, do nosso município, e ainda acredito que muitas coisas não chegam. Muitos casos ficam ali fechado, né, dentro de casa, velado ali pela família e não sai, não chega até as autoridades. O maior número é no convívio familiar, né? No meio daquela família, tanto pode ser de dentro da casa, fora, mas que tem esse acesso a essa criança ou esse adolescente, né? Eu tenho visto assim muito poucos, né, atendimentos aonde esse agressor ele é uma pessoa estranha, uma pessoa que a criança não tinha esse contato, né? Seja por ser família, por ser amigos. Então, infelizmente, o maior número, sim, é nesse meio de convívio, né? Houve um tempo em que a gente podia falar para as crianças, não pega bala de estranho, não acompanha um estranho, se o estranho chamar, você não vai, não dá atenção. Então, hoje a gente precisa mudar um pouco essa fala e ficar alerta em todos os sentidos, né? Porque, infelizmente, essas pessoas, esse abusador, ele não tem uma marca, né? Não tá escrito na testa. Não está escrito e vem, muitas vezes, né, da pessoa que a gente menos espera. Eu acredito até que é isso que choca muita gente, porque é de uma pessoa que a gente menos espera e quando é uma questão familiar, ainda você tem uma dificuldade em denunciar, né? Porque, de repente, denunciar um avô é denunciar seu pai, é denunciar o seu sogro. Sem dúvida. Né? Então, todas essas questões, elas fazem, muitas vezes, que a denúncia não chega às autoridades. Isso é lamentável, né? Porque, Lucinez, uma criança que passa por uma situação dessa, né? Pré-adolescente, até um adolescente, é uma coisa que vai levar pelo resto da vida, né? É difícil tirar isso da memória, da cabeça de uma criança, né, que passa por isso, principalmente depois que ela envelhece e começa a entender o que aconteceu com ela. Sim, Beto. Infelizmente, esse trauma, eu costumo dizer para meus pacientes que é um trauma, é uma tatuagem na alma, né? Nós estamos lá para fazer o atendimento dessas vítimas e, assim, a gente vai trabalhar as consequências, os sintomas dessa criança, né? E os traumas com relação ao rompimento de relação, de idealização das referências materna, paterna, do avô, né? Porque muitas vezes, como a Ana falou agora, 82,5% dos casos, né, estatisticamente falando, ocorre intrafamiliar, o abuso. Então, assim, é uma relação muito idealizada dessa figura, porque é a primeira figura que nós temos de confiança, né, nas nossas vidas. E muitas vezes a gente vê também a situação da cúmplice silenciosa,
Porque a mãe, ela se torna dependente financeira e dependente emocional desse agressor, quando se trata de um pai ou de um padrasto. Ou às vezes avós, né, que mora na residência, na mesma casa, né, no mesmo terreno, no caso. Então, essa questão é muito delicada para a criança, porque às vezes ela consegue externalizar o que ocorreu com ela e essa mãe, ela acaba se tornando cúmplice. Isso juridicamente tem um peso, né? Nós temos uma justiça aqui na nossa cidade onde é muito atuante. E no caso, esse agressor, geralmente, ela também é punida por esse ato. Então, a criança, quando ela realiza a denúncia para essa mãe, acontece que ela não acredita, né? E, às vezes, verbaliza para a criança o quanto que, assim, nós vamos não ter lugar para morar. Se você continuar falando sobre isso, nós vamos passar fome, nós vamos para a rua, né? Então, volta para a criança um outro trauma. O que eu estou fazendo, né? Então, ela continua sendo abusada pelo agressor por anos, né? Sem ter o acolhimento dessa família necessário, tá? Então, infelizmente, essa é a nossa realidade, a grande maioria dos casos. A gente acompanha muito em jornais, em sites, em muitas, principalmente atrizes, né, famosas, pessoas famosas, relatando o que aconteceu na infância, né? Muitas destas atrizes vêm a público e falam: eu fui abusada quando era criança, né? E repito, na maioria das vezes dentro da própria família, né? Dentro da própria família. Acho que a importância da comunicação e da conversa, né, ela é infinita, mas é difícil. Muitos pais, Denise, muitos pais têm receio de chegar no filho, na filha e conversar sobre isso. Porque quando se fala disso, está se falando aí de uma maneira, de uma violência sexual. E quando se fala disso, né, quando entra o sexual, para muitos pais se torna difícil, mas isso não significa que ele não pode encaminhar o filho para algum local onde o filho possa, a filha principalmente, possa ter esse tipo de orientação. É isso mesmo, Beto. A gente vê muito ali no dia a dia as mães que chegam num desespero tão grande, né, que elas não conseguem lidar com aquilo que o filho trouxe. Então, a gente vê assim, né, no passado, vamos dizer, não se falava nisso, né? Era tudo muito sigiloso, muito reprimido, né? Então, quantas pessoas foram abusadas? A gente atende adultos hoje, né, que foram abusados e que nunca contaram para ninguém. Então, muitos adultos e principalmente as pessoas já de mais idade têm essa dificuldade de dialogar sobre esse assunto realmente, né? Então, o que a gente quer fazer, né, com esse trabalho de prevenção? Orientar os pais, né, diante de qualquer fala dos seus filhos, né? Qualquer fala que você fala, poxa, por que está dizendo isso, né? O que será que aconteceu? Não dá conta daquilo? Procura o serviço, né? A gente vai fazer o atendimento, a gente vai, né, trabalhar com essa criança no sentido de ver se tem realmente algo ali, né? Mas que os pais possam se fortalecer também no dia a dia para estarem conversando, para estar orientando, para que seja uma referência para a criança poder contar, inclusive, se ela passar por uma situação dessa. A criança é muito vulnerável, né? E aí que entra o trabalho do conselho tutelar quando ele é buscado. Muita gente confunde, Ana, o trabalho que o conselho deve realizar e realiza, né? O que pode o conselho tutelar fazer? Muita gente, às vezes, se confunde. Eu chamei o conselho, eles não vieram. Lembrando, o conselho não tem poder de polícia, né? O conselho não pode chegar em qualquer lugar. Recebi uma denúncia, tem uma criança. Não, o conselho precisa de um aparato todo para fazer isso, né, Ana? Eu acredito que a falta desse conhecimento, né, leva as pessoas ainda a acreditarem ou a pensarem que o conselho é o faz tudo, né? Então a gente fala muito, se tratando desse assunto, vamos dizer assim, nós estamos falando de uma situação de crime, né?
Então, e no município nós temos um fluxo de atendimento às vítimas de violência. Esse fluxo de atendimento, ele não é específico para a questão do abuso, são violências, mas segue nesse mesmo ritmo. Então, por exemplo, uma revelação espontânea da criança na escola, né? A escola vai relatar, encaminha para a gente, e não é assim, porque às vezes quando a gente fala, a escola vai relatar, vai escrever, vai mandar para a gente, que a gente vai repassar, dá a impressão que são coisa demorada e que vai levar um tempão para acontecer. Não vai levar. Normalmente a escola é rapidinha naquela questão, chegando para a gente também é rapidinho, então é um disparo para o órgão que faz a escuta, né? Que hoje o município tem profissionais que só fazem esse tipo de serviço, que é a escuta especializada. É um disparo para a DDM, que também tem a parte dela, saindo do pessoal da escuta, já é encaminhado para as meninas fazerem a outra parte. Então, não é um serviço que leva dias, né? E o que acontece? Então, mas vocês falam que fizeram, e o sujeito não foi preso, por exemplo, né? Ele continua lá de boa. Então, tem uma parte que é, né, do CT, tem uma parte que é do núcleo, tem uma parte que é das meninas da escuta e tem uma parte que é da polícia, que é lá do fórum, do judiciário, né? Então, mas essa confusão do que o conselho faz, ela é muito comum, né? Entender o conselho tutelar como um serviço municipal, né? Enquanto que não. O que nós temos como serviço política públicas é saúde, educação, esporte, assistência, são serviços, né? Mas, né, a gente vai contornando, vai orientando as pessoas, falando, mas sem deixar de fazer, né? Porque nós não podemos, porque as pessoas não entendem exatamente o que a gente faz, então a gente vai deixar de fazer. Jamais isso vai acontecer, principalmente, né? Porque o nosso público, vamos dizer assim, é crianças e adolescentes. Desde que, se ela está na barriga, está sendo gestada, já é nosso. Sim, sim. O que as pessoas precisam entender é que nem sempre uma prisão em flagrante vai resolver o problema. Eu tenho uma larga experiência em acompanhar o trabalho da justiça. Eu prefiro ver uma prisão através de investigação do que uma prisão em flagrante. Eu tenho certeza que a prisão através de investigação, né, tá tudo provadinho, tá tudo bonitinho, os investigadores trabalharam, conseguiram provas, conseguiram o que é necessário, aí cai na mão do juiz, o juiz fala exatamente isso. Eu comentei ontem que a justiça manteve a condenação dos assassinos, né, que participaram do latrocínio aí do Vicentão. A justiça manteve. Por que manteve? Devido à investigação que foi feita, as provas que foram colhidas, e assim em todo tipo de crime, como pedofilia, por exemplo. Não é simples você prender uma pessoa, né, você colocar na prisão uma pessoa por pedofilia. Não é tão simples assim. Você precisa tirar essa pessoa de circulação por um bom tempo, e não uma prisão em flagrante que pode ser relaxada, que pode ser pedida aí uma prisão domiciliar ou qualquer outro tipo de coisa. Então é por isso que as pessoas têm que entender, cada qual tem o seu papel, e não é só as pessoas. Alguns colegas de profissão também questionam. A polícia prendeu, o delegado soltou. Não é assim que funciona, e todo jornalista tem o dever de saber como funciona isso. Tem o dever, né? Então nem sempre uma denúncia vai causar uma prisão imediata. Ela vai causar uma investigação. Por isso que a informação é importante. Eu falava desse panfleto aqui, pode pôr no ar o panfleto aí, Filipinho. Eu achei muito interessante esse panfleto de prevenção à violência sexual. Como vocês podem ver, tem duas crianças, né, um menino e uma menina, um sinal de semáforo. Eu vou explicar para vocês aqui, para você que está em casa e para você que está nos ouvindo só pelo rádio sem imagem. Nesse panfleto tem o desenho de uma menina e de um menino. Então, o sinal verde você pode passar, né, quando você encontra na rua. O amarelo já é um alerta, o vermelho já é para. Então, o corpo dessas duas crianças estão todos com bolinhas.
bolinhas verdes, bolinhas amarelas e bolinhas vermelhas. Isso uma criança vai pegar na mão, vão explicar, olha, é isso, isso e aquilo, eu quero que você explique, quem põe a mão em você, quem brinca com você, tá? De um jeito todo especial que quem lida com criança tem. Né? E a criança vai pintar essas bolinhas. Vai pintar essas bolinhas. Então, mamãe, papai, né, prestem atenção, tá? Fiquem atentos. O Lucinês, não é tão fácil assim você detectar um assédio sexual dentro de uma família, né? Parece fácil. Não, passou a mão, pôs a mão aqui. Mas não é tão fácil assim, né? É preciso ter muita atenção e é preciso de informação para isso, né? Sem dúvida. Os sinais, a gente, assim, fica muito claro no sentido onde a criança começa a apresentar, tanto na escola, né, no seu comportamento na escola, onde acontece que é um aluno onde ele tem um bom desempenho escolar, né, uma relação social muito positiva, e de repente essa criança começa a apresentar um isolamento, né, sentimentos de tristeza. E a outra questão que é muito importante é a gente sinalizar o quanto que os professores, né, o papel dos professores, porque é uma relação, uma figura muito positiva para essa criança, para esse adolescente. É uma relação de confiança depois dos pais, né? O vínculo que eles estabelecem, não só os professores, como os educadores, de uma forma geral, de uma escola. E essa criança, ela vai poder também externalizar a partir de desenhos, né? Qualquer violência que ela esteja sofrendo, não só a sexual, né? Então, é muito importante a gente procura fazer um trabalho também, um trabalho de prevenção e orientação para a escola, porque é um lugar onde aparece muito, além da casa. Em casa, os sinais, o que os pais precisam ficar atentos? Também nesses comportamentos onde a criança começa a se isolar, a questão do sonambulismo, né? Perda de apetite, questões referentes à ansiedade, uma compulsão alimentar, ou deixa-se né? Perde o apetite. Questões relacionadas também muito comum observar, quando for dar banho na criança, observar as genitais, se não tem nenhum tipo de lesão, se não tem sangramento, a forma como a criança anda, é muito importante. Crianças que já tinham também um controle já da enurese e ecoprese, né? Deixaram de fazer o xixi e o cocô na cama, ela volta a fazer nas calças, se ela passou por uma situação de estupro de vulnerável, né? Então, a gente precisa ficar muito atento a esses detalhes da criança e sempre ficar aberto, né? Abrir possibilidades de conversa, de orientação sexual com as crianças. Claro que sempre respeitando o desenvolvimento de cada idade, né? Para falar sobre os toques, as partes íntimas do corpo, de não permitir que ninguém toque no seu corpo, que cause um desconforto. Isso é muito importante, por isso que essa campanha do toque se fez necessária, né? Porque a criança, quando ela tem orientação, ela vai conseguir entender que tem alguma coisa errada com ela, que está acontecendo alguma coisa errada. E ela pode dizer não. Então, ela precisa ter uma família que acolhe, que protege, que escuta, né? Para que ela possa depois ser encaminhada, independente da gente ter que provar alguma coisa ou não. Encaminha para a gente vai fazer toda a avaliação para que a gente possa dar continuidade desse processo. Muitas pessoas costumam dizer, eu tenho uma certa opinião sobre isso, a criança é indefesa, ela é indefesa até um certo ponto. Uma criança a partir de uma certa idade, Denise, ela pode não ser tão indefesa assim, desde que ela seja orientada. Eu acho que pai, mãe, a mãe na maioria das vezes, né? Eu como pai sempre falei abertamente com meus filhos, nunca tive esse tipo de problemas, mas a maioria das vezes é a mãe que conversa, principalmente quando é uma menina. Muitas mães podem não saber como fazer esse tipo de abordagem e nem o tipo de abordagem que fazer, né, Denise? Para isso ela deve procurar ajuda se for necessário, né? E vocês estão ali para orientar, né? Sim, pode procurar ajuda, né? E a gente costuma dizer assim, né? Não é necessário uma conversa muito formal, né?
a explicar a fundo para a criança. No dia a dia, a criança faz muita pergunta, né? Elas são curiosas. Então, aproveitar um assunto, né? Ali realmente orientar a criança aos poucos, estar todos os dias aproveitando as oportunidades e orientando realmente essa criança, né? Então, não precisa de um diálogo muito formal, não. É aquele papel de mãe mesmo, de escuta, principalmente, né? De escutar o que a criança está trazendo, né? E ficar atento realmente. Não sei lidar com isso, procure o serviço e com certeza vai ter orientação e ajuda. Muitos pais poderão estar pensando, poxa, mas é muito difícil lidar principalmente com pré-adolescência e adolescente, que a sexualidade hoje ela está fluindo cada vez mais cedo, né? São músicas aí incentivando certos tipos de coisas que eu não sei como pais e mães deixam filhos ouvir certas músicas que tem em rede social, por exemplo, né, que falam abertamente sobre isso, né, sobre isso. E você vê crianças dançando esse tipo de música e crianças fazendo a coreografia de acordo com o que a música pede para ela fazer. Crianças mesmo, de 5, 6, 7 anos. Isso precisa ser muito bem observado, né, para que isso... Gente, só quem passou na pele sabe disso. Nós falamos de uma escola que aconteceu aí, através de uma palestra, a criança... Mas nós temos, eu conheço outro caso aqui em Matão, que também começou em uma escola, né? Eu conheço a menina, não me lembro a idade, ela não aguentava mais. Com quem que ela foi conversar? Com a professora, né, Ana? E através daí, né, se viu tanto com essa menina, o que ela estava passando, tanto que ela estava sofrendo. E esse tipo de acolhimento, Matão tem uma rede muito boa para isso, diga-se de passagem. Né, Ana? A pessoa não tem que ter medo de denúncia, não tem que ter medo ainda bem que a imprensa aqui em Matão, eu diria que 90% da imprensa aqui em Matão não expõe ninguém com esse tipo a gente conta o fato para alertar, né, mas nunca expondo a pessoa que passa por isso. O conselho também não expõe ninguém, nem não fala nada para a gente. Não fala nada para a gente. Nós temos as nossas investigações também, descobrimos. Mas o medo da denúncia, Ana, de a pessoa ir lá no conselho fazer uma denúncia, isso não deve acontecer jamais, né? Porque ela está colocando em risco a vida inteira de uma criança que está passando por isso. Sim, quanto mais se denunciar, quanto mais cedo se denunciar, né? A gente consegue, por exemplo, tirar uma criança ou um adolescente de uma situação de risco, né? De violência. As escolas, né, que você falou, assim, né, sem comentário, as escolas são extremamente parceiros, né, estão sempre alerta, né, a qualquer movimento. Então eles ligam para a gente conversa, a gente faz o caminho do fluxo, que é os encaminhamentos. Então nós temos sim essa parceria, até porque, né, muitas crianças têm ali, digamos, um porto seguro, né? E eu vou confiar e eu vou conversar. E esse período, né, de maio, né, a gente comenta que a gente deveria estar nessa luta o ano todo. Mas nós estamos, né, a gente ainda foca mais em maio. Então, surge mais. Por que surge mais? Porque você está falando daquilo naquele momento. Então, se alguma criança está passando por aquilo, que até então para ela era uma brincadeira do tio, era um carinho, agora ela descobriu que não é um carinho, que não podia fazer aquele carinho. Então, eles começam a trazer à tona, como foi o caso da menininha de ontem, né? Mas denunciar é muito importante. Se a gente não tiver essa coragem, vamos dizer assim, né? Porque como a gente comentou, muitas vezes é em casa. Muitas vezes é denunciar o seu pai, é denunciar o seu filho. É denunciar a sua filha que está sendo conivente com a situação do abuso da criança em relação ao padrasto, né? E essa denúncia dentro da família gera todo né, vira de ponta cabeça. Sem dúvida. Né, essa família. Então, mas não deixar, porque quando eu não denuncio, eu violento também.
quem cala, né? Quem cala Consente com aquela consente. situação e essa criança vai É o continuar tipo de nesse coisa sofrimento. que não tem que ter escolha. Vou denunciar o meu filho Ou não. vou... Isso daí não tem que ter esse tipo de escolha. Tem que denunciar e pronto. Né? Não importa as consequências, se é filho, se é pai. Não, fez coisa errada. Pedofilia é crime hediondo. É um crime bárbaro. Então não pense duas vezes, não. Não pense duas vezes. Se você tem dúvidas, procure um profissional da área. Vai no conselho, vai no centro. Pode procurar, eles estão lá para conversar com você. Ninguém vai sair divulgando que você foi lá. Ninguém vai... hoje a pessoa pensa muito nela mesma. Nossa, e se alguém descobrir? Não é assim que você deve pensar. Tem que descobrir. Principalmente as pessoas que lidam com isso daí no dia a dia, o que eu acho que deve ser muito difícil. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, mas gostaria que, começando pela Lucinês, Lucinês, que é psicóloga e coordenadora do Núcleo de Prevenção da Violência, deixasse uma mensagem aí para esse dia 18 de maio tão importante para quem está nos acompanhando aí, Lucinês. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né, de estar entrando aí na casa das pessoas e poder falar sobre um assunto tão importante, o qual a gente vem relatando aí, né. O nosso núcleo de prevenção de violência, ele se faz desde 2004, né, então faz 20 anos que nós estamos ali na sede junto com o Ambulatório de Saúde Mental. A demanda pode ser espontânea ou os encaminhamentos eles são realizados pelas escolas, toda a rede, né, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, Hospital, Ministério Público. Então, toda essa porta de entrada está lá para atender toda a população, seja por uma questão de orientação, né, como se tiver alguma dúvida com relação aos pais, ou então com relação a um atendimento mesmo, tá? Então, não precisa ser feita a denúncia para poder buscar o nosso atendimento, o nosso serviço. Pode entrar lá e a gente pode dar depois o segmento necessário, né, dentro do fluxograma da rede, ok? O que a gente tem que deixar claro, né? Que nós não podemos deixar de denunciar, esse é um papel nosso, um papel de cidadania. É um crime, como você falou, hediondo. Nós precisamos proteger as nossas crianças e adolescentes. Então, uma coisa que é muito importante a gente pensar, um sorriso calado, né, ele pode ser para sempre, porque são traumas que ficam na vida de um adulto, né, nós teremos adultos aí que pode depois passar por tentativas de suicídio, por casos muito graves aí no caso, né, ter sequelas muito graves. Então, geralmente é isso que a gente acompanha também, os adultos que vêm com essas sequelas e que se calam por uma vida toda. Então, nós não podemos deixar a criança brincar, viver essa infância, que é uma fase tão bonita da vida do ser humano, né? E o adolescente. Então, fica aqui o meu recado, né? Estamos à disposição e acho que todos nós podemos fazer bonito. É um dia importante para a gente pensar sobre isso. Ana Maria, obrigado pela presença aqui. Eu gostaria que você também deixasse uma mensagem sobre esse 18 de maio. Agradecer o convite, né, de poder vir e falar um pouquinho em nome do Conselho Tutelar de Matão, que nós estamos à disposição. Esperamos que ninguém precise por essa razão, mas se precisar, o município tem toda uma rede de apoio, né, que vai fazer o atendimento tanto à criança quanto a essa família. Falar que amanhã, 18 de maio, faz 51 anos da morte da menina Araceli, de qual hoje a gente faz todo esse movimento. Então, que a gente, se puder, quando puder, não se omite e não permita que outras meninas Aracelis passem por isso. Que se de repente não morre fisicamente, morre mentalmente. Pensar que toda criança é nossa criança. E desde a Constituição Federal até o Estatuto, está dizendo que é dever de todos. Não só do núcleo, não só do conselho, não só da polícia.
é dever de todos, né? Preservar, cuidar, zelar por essa vida, independente da criança ser sua ou não. Olhar toda criança como se fosse nossa criança. Se a gente fizer isso, nós, Conselho Tutelar, Rede Municipal, agradecemos. Não é cada um fazer a sua parte, é todos fazerem a sua parte. Todos fazerem a sua parte. Denise Lázaro, também psicóloga do Núcleo Prevenção à Violência, obrigado pela presença e pode deixar sua mensagem final para essa data tão importante. É isso aí, nós agradecemos, né, a oportunidade de estar falando sobre isso. O nosso trabalho hoje tem sido muito pontual já com as vítimas, mas acho que o que a gente faz aqui hoje é realmente falar da prevenção, né, Beto? Da importância da gente orientar para que não aconteça, para que a gente diminua os casos, né, do abuso aí, do estupro, enfim, né? Então, acho que começa dentro de casa. Como a Ana disse, é papel de todos, mas que a gente possa, pelo menos dentro da nossa família, ficar atentos, né, ouvir as crianças, estar acolhendo as crianças diante das dúvidas, das necessidades, né? A escuta mesmo pode começar e deve começar dentro das nossas casas. Obrigada, Beto. Sem dúvida, gente, sem dúvida. A gente está falando, nós falamos aqui sobre o dia 18 de maio, uma data muito importante, amanhã, portanto, né? Uma data de prevenção e de combate, né? A abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E meu último recado... Oi? Fala da caminhada. Tem a caminhada daqui a pouquinho, às 9 da manhã, nós estaremos... O Luiz Esteves vai estar ao vivo, né? Vamos trazer informações dessa caminhada, tá todo mundo convidado. E lembre-se, faça a denúncia, observe seus filhos, observe a criança ou adolescente. E se você que é adulto, de uma forma ou de outra, passou por esse problema, não tome atitude nenhuma, procure ajuda. Aqui em Matão nós temos uma rede de ajuda muito boa, com profissionais capacitadíssimos, tá? Então, antes de tomar qualquer atitude, né, procure ajuda. E vamos ficar de olho em nossas crianças.